Editorial. Nesta manhã, vou colocar os pingos nos is com um assunto que é do interesse de todos nós. Sentenças teratológicas. O Correio do Estado de terça-feira trouxe na página 5 a seguinte manchete: Olarte é condenado por espionar o Tribunal de Justiça e Ministério Público. A manchete é impactante, por isso me detive sobre ela para saber a fundo aquilo que está acontecendo. E esse é o dever de todo bom jornalista. A colega jornalista Renata Volpe Haddad disse na sua matéria que Olarte foi condenado pelo doutor David Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Direitos Coletivos e Individuais Homogêneos, pela prática de improbidade administrativa. Eu não estranhei a sentença contra o Olarte, porque ele nunca ganhou uma nesse juiz, ao contrário do tal Alcides Bernal, que ganhou todas. Mas não é apenas isto que eu quero comentar. A sentença condenatória se fundamenta na seguinte história: Olarte foi condenado por espionagem, ou seja, por ter descoberto por antecedência a Operação Coffee Break, que seria feita pelo GAECO. Não do atual, mas da velha geração de promotores que comandaram o espetáculo das cinematográficas e ruidosas investigações, entre eles o promotor Marcos Alex, que nem sei por onde anda. Ora, a Coffee Break, senhores, foi a maior piada investigatória que o Ministério Público já se meteu. Tanto é que o advogado Dr. René Ciufi, antes mesmo do julgamento, concluiu com sua experiência que tratava-se de nada. Foram 40 mil páginas de nada. Mas vamos voltar a Olarte, condenado por improbidade administrativa pelo juiz. Não vou nem me deter sobre a condenação de primeira instância, que condenou o ex-prefeito à perda dos seus direitos políticos e a uma multa de R$100 mil. O processo nasce nas mãos do antigo GAECO e acusa uma das figuras mais respeitadas desta sociedade, homem querido, honrado e celebridade de um esporte que todos amamos, que é o futebol. Ele é da época em que o nosso futebol levava milhares de pessoas ao estádio. Época de comerário, comercial versus operário, onde Mauro era um astro, um goleiro como poucos, um ídolo nosso, um homem querido que depois de deixar o futebol se transformou num dos mais benquistos servidores da justiça deste estado, um oficial de justiça justo, honesto, pai e chefe de família maravilhosa, esposo dedicado, homem inatacável, a quem eu aqui rendo de público as nossas mais expressivas homenagens. Segundo a história rocambolesca que precisa ser enterrada, e acredito que será, Mauro teria passado para o ex-prefeito Gilmar Olarte a informação de que aconteceria a Operação Coffee Break. E foi assim que envolveram de forma irresponsável
o nome dele nessa trama absurda, já classificada pelos nossos maiores juristas de operação de nada. Agora, você que está me ouvindo, preste atenção. A sentença que condenou Olarte em primeira instância absolveu o principal acusado, o móvel do pseudo-crime, o Mauro. Sim, então, senhores, que contrassenso. O móvel do crime, o homem que supostamente teria passado a informação sigilosa da operação que iria acontecer, foi absolvido. O oficial de justiça acusado, a meu ver, caluniado. E essa também, curiosamente, foi a visão do juiz. Ele foi absolvido. Mas a sentença não é a mesma para o ex-prefeito Olarte. Ele foi condenado. É um clamoroso erro judicial, uma sentença absurda, como se diz nos meios jurídicos, uma sentença teratológica. O juiz condena o ex-prefeito e absolve quem teria sido o móvel do crime em discussão. Algo inadmissível, inimaginável, tipo de sentença que será, com toda certeza, reformada numa instância superior por ser absurda. Assim como também é toda essa história inventada. Se não tem o móvel do crime, se não tem o criminoso, logo não pode haver condenação de nenhum dos acusados. Essa foi uma sentença de nada, motivo de riso, gozação entre os profissionais da classe advocatícia e com toda a razão. Sentença de nada. Agora pega o jornal de ontem, quarta-feira, 6 de junho, e na mesma página o Correio do Estado estampa: Coffee break, 2 pontos. Olarte recorre da sentença de condenação por achá-la equivocada. E o que é pior, realmente uma sentença equivocada. Uma sentença teratológica. Primeiro que na lei de improbidade administrativa nem existe esse tipo de figura penal. Segundo, se o oficial de justiça era um dos implicados, segundo o GAECO daquela época, como poderia a sentença inocentar o principal acusado e condenar alguém que nem cometeu crime algum? Essa coffee break é mesmo uma investigação de nada, como disse muito bem o meu colega, meu amigo Dr. René Siuf. E submetê-la à apreciação de um juiz é ter muita coragem de assinar o relatório de uma coisa dessa. Enfim, a investigação gastou tempo, dinheiro nosso, nós contribuintes, e produziu 40 mil páginas de nada. Isso a custo de muito sofrimento e lágrimas de pessoas sérias desta sociedade, algumas delas que ficaram doentes diante da exposição a que foram injustamente condenadas, para no fim concluir que tudo não passou de um devaneio investigativo. Se o oficial de justiça acusado de ter passado informação foi inocentado, como poderia ter crime para alguém acusado se o principal elemento acusado é hoje oficialmente reconhecido pelo juiz como inocente? Então, a opinião jurídica é óbvia. Não houve crime. Esse processo é uma piada e deveria ter sido jogado na lata do lixo. Mas esperem, a sentença vai produzir mais trabalho
para os nossos competentes desembargadores, que terão que, com base em tudo isso que foi produzido em primeira instância, pegar esse calhamaço de nada para condená-lo à lata do lixo, assim como ao lixo foi e está indo toda essa operação Coffee Break, que produziu 40 mil páginas de nada. Não acredito que uma sentença como essa tenha sido exarada da lavra de um magistrado. A sentença, às vezes, assim acabam com a vida daqueles pequeninos que não têm, não sabem ou não podem recorrer dela. E depois, quando a gente apela para aquele velho ditado de Otto von Baumgarten, que diz que sentenças às vezes são como salsichas, melhor não ver como são feitas. Tem gente que acha graça, outros ficam bravos dizendo, não é bem assim. Com todo o respeito que sempre tive à nossa magistratura, eu pegaria essa sentença e colocaria naquele museuzinho do nosso querido e respeitado Tribunal de Justiça como uma das provas de que a teratologia jurídica não é mera invenção de advogados de defesa. Bom dia.